Bom dia, meus amados irmãos, que a graça do Senhor, nosso Deus e Pai, o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar e crescer continuamente em nossos corações. Hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. Só relembrando que ontem, na terça-feira, nós estudamos aqui duas perguntas, né? Pergunta 5 e 6, tratando de Isaías capítulo 14, versículo 9, e Isaías 14, 10 e 11, quando nós vimos uma linguagem usando aqui símbolos e alegorias, uma linguagem espiritual para falar, né, do destino que o rei de Babilônia, o rei da Assíria, teria, né? Usando aqui uma linguagem bem, vamos chamar de linguagem poética, né? Que o Sheol, a sepultura, estava aguardando ele, porque os vermes, a escuridão, as sombras que há nas profundezas, estavam aguardando esse rei que foi mau, que fez maldades, né? Que fez injustiças. Aí é usada aqui uma linguagem especificamente para isso, como os poetas de antigamente gostavam de fazer. O Senhor está falando justamente uma linguagem poética para que o povo compreenda, né? Hoje a gente diz assim, quando uma pessoa encontra-se algo, um ambiente ou algo que ele estava procurando, né? Ou algo, a gente diz ali, foi feito um para o outro, ali casou, ali, né? Alguns falam assim, ali encontrou a tampa da sua panela, não é mesmo? Então, são tipos de linguagem que a Bíblia também vai usar, só que essa linguagem aqui é de antigamente, né? Antigamente, 600 anos antes de Cristo, por exemplo, né? Essa é uma figura de linguagem. Não podemos dar literalidade aqui, porque se a gente fizer isso, estamos cometendo um crime contra a mensagem, estamos fazendo com que a Bíblia seja contraditória, que ela diz uma coisa sobre a questão da morte do homem, e aqui estaríamos dizendo outra. Estaríamos utilizando um texto completamente simbólico, numa linguagem completamente alegórica, né? Para tentar explicar algo de ordem literal. E isso seria um erro gravíssimo. E na sexta pergunta, nós vimos que quando o Senhor vai dizer, né, o que o povo faria, né, tu também, como nós, estás fracos, semelhantes a nós, ou seja, o povo diria para esse rei que caiu, né, que foi derrubado, estava na cova, devido à sua soberba, né, justamente falando dos seus erros e das consequências do seu erro. O povo já não temia, mas não tenha mais medo daquele que tinha sido um rei muito poderoso, mas que agora havia encontrado o seu fim, o seu justo fim, que era a morte, né? A sepultura, a escuridão, né? Quando a justiça chegasse na vida dele. E a gente viu também ali, fazendo uma alusão com Apocalipse 18, que mostra a condenação de Babilônia. Já que Isaías, no capítulo 14, faz uma referência, usando a Nabucodonosor e a Babilônia de antigamente, como um tipo, não só falando que Babilônia e o rei seriam julgados, mas ela serve também de um tipo para o juízo final. Um tipo, né? Uma mensagem tipificada. Pois bem, hoje então, na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento. A quem prefigura o rei da Babilônia? Qual o contraste há entre o rei da Babilônia e Jesus, o filho do homem? Vamos buscar aqui então nesses versos aqui. Isaías 14, versículo 12 a 15, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, que é justamente o contexto anterior para onde esse rei estava sendo mandado, né? Aqui é uma referência direta, como nós já falamos, a um juízo terrível que viria contra esse rei poderoso, né? Esse rei da Síria, esse rei da Babilônia, esse rei que escravizava o povo de Deus, esse rei que queria ser Deus, que estimulava a idolatria, que de forma direta e indireta tentava silenciar ou ocultar o nome glorioso de Deus entre as nações. Era um verdadeiro inimigo, né? Então, justamente, mas esse texto aqui se aplica literalmente o rei Nabucodonosor ou qualquer outro rei da Assíria, da Babilônia, dos Medo-Persas, a Alexandre o Grande, ou Antíoco Epifânio, ou algum César, ou algum Ayatolá, por exemplo, a Suleimani, o Magnífico, né, do poder turco-otomano, dos muçulmanos, seria isso? Claro que não. Esse texto aqui está sendo usado a imagem do rei de Babilônia, o opressor do povo de Deus, como uma tipologia para falar do maior de todos os inimigos, que é o diabo, né? Que a Bíblia identifica como Apocalipse 12, identifica como o diabo, Satanás, a antiga serpente, né, tal. Lá no Apocalipse, ele vai falar a partir de uma figura mística chamada de dragão vermelho de 7 cabeças, 10 chifres. Pois bem, veja que não cabe aqui a Nabucodonosor como alguns judeus, né, preso à letra morta, não conseguem enxergar isso, falou, não, esse texto aqui não está falando aqui de Satanás, Satanás não existe. Satanás não é um ser pessoal, não é um ser para os pecadores, homens pecadores deste mundo, um ser espiritual, mas um ser pessoal, mas que na relação com os seres humanos apresenta-se como um ser espiritual, claro. Não existe não. Satanás é o pensamento negativo que está dentro da tua cabeça, ou seja, tu é o próprio Satanás. Como também tu pode ser o próprio divino. Olha que doutrina asiática influenciada, né, influenciou os pensamentos dos idólatras judeus de antigamente, que até hoje são assim. Preso à letra morta, não conseguem enxergar o texto. Então, não estou falando de todos os judeus aqui, estou falando de que alguns judaizantes equivocados não conseguem entender isso. Primeiro ponto, vamos responder as perguntas, né? Nabucodonosor caiu do céu? Como caíste do céu? Vamos dar literalidade ao texto. Ele caiu do céu. Nabucodonosor era a estrela da manhã. Estrela aqui, Apocalipse diz que é anjo, né? Não é ser humano, é anjo. As 7 estrelas são os 7 anjos, diz o livro do Apocalipse com muita clareza. Estrela na Bíblia é anjo. O diabo, com a sua cauda, arrastou a testa parte das estrelas. Estrela é anjo, sempre é anjo, né? Filho da alva, filho da luz, né? Quem é a luz? A Bíblia diz que a luz é Deus o Pai e Cristo é o resplendor dessa luz. Quando a Bíblia chama Jesus de luz, está falando que ele tem a luz de Deus, ele resplandece a luz de Deus. Hebreus 1, versículo 3. Então, essa figura aqui não é um rei humano, terreno não. Aqui usando apenas essa figura, porque o rei de Babilônia foi tão perverso, foi tão tirano, que para ele falar da injustiça de Satanás, o Senhor, para os homens, usa essa figura, né? A figura do rei de Babilônia. Fosse lançado por terra, ou seja, do céu para a terra. Nabucodonosor não foi isso, né? Tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima dos anjos de Deus, das estrelas de Deus, e exaltarei, né, o meu trono lá, não é mesmo? Então perceba aqui que o texto aqui não cabe ao rei da Babilônia. O rei da Babilônia aqui, obviamente, é apenas uma figura de linguagem para que Deus fale a um povo de dura serviço, um povo de mente rudimentar, com dificuldade de pensar. Deus sempre fala com os seres humanos, usando coisas, né, e do seu cotidiano, pessoas que o povo conhece, figuras que ele conhece, para que a partir dali ele transmita uma mensagem. Deus sempre fez isso, Cristo, quando esteve aqui na Terra, sempre fez isso,
para tentar fazer com que as mentes duras de entendimento pudessem enxergar o que Deus quer transmitir. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: por que o rei da Babilônia é chamado de estrela da manhã, filho da alva? Aqui vamos voltar aqui ao versículo que nós já lemos, o versículo anterior, só o versículo 12, né? Isaías 14, 12 diz assim: como caíste do céu, né? Aqui já é uma outra versão, né? A mesma versão anterior, na mesma versão: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Veja que o texto também aqui, ele não se aplica, veja aqui como o texto, porque o rei da Babilônia é chamado de estrela da manhã. A estrela da manhã, alguns chamam de estrela d'alva, ou estrela da alva. O que é a estrela da alva? É o sol. A única estrela que brilha de manhã nascendo é o sol. É a luz do sol, aquela luz que nasce de manhã, alva, filho da alva, ou seja, filho da alvorada. Uma estrela que deveria resplandecer a luz. Né? Filho da alva, a alva é a luz. Filho da alva quer dizer que ele é inferior à luz, à alva, à alvorada. Olha que linguagem. Então, esta figura, que a Bíblia chama aqui de estrela da manhã, filho da alva, é alguém que caiu do céu, né? Alguém que caiu do céu. O termo aqui, cair do céu, significa cair, a gente já sabe, né? O termo cair está intrinsecamente ligado à ideia de se apostatar, de abandonar a verdade em prol da mentira, abandonar o caminho reto para entrar pelo caminho da injustiça. Cair significa isso. E do céu é mais claro ainda. Caiu do céu, ou seja, cair da parte de Deus. Alguém que um dia já esteve lá. Alguém que um dia havia servido a Deus, mas que caiu. Então veja que isso não cabe ao rei da Babilônia no contexto aqui. Né? Por quê? Porque antes de Nabucodonosor atacar Jerusalém ou fazer qualquer coisa lá, ele nunca serviu a Deus. Não há nenhum registro bíblico ou histórico que Nabucodonosor tenha se convertido não ao judaísmo, mas a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não tem isso na Bíblia, em lugar nenhum. Então nós não podemos encontrar na Bíblia inteira, qualquer parte das Escrituras, que em algum momento Nabucodonosor tenha servido a Deus, cair do céu. Olha o termo, cair do céu. Não estamos falando de alguém que literalmente, por desobedecer a Deus, ficou de 4 pés, como se um animal de 4 patas no chão, cresceu-lhe as unhas, os dentes e parecia um animal que amarrado ali no tronco de uma árvore, vivendo ao relento, numa loucura, né? Um castigo de Deus ao rei Nabucodonosor. Pois bem, né? Muita gente até questiona se isso aconteceu literalmente, né? Ou se era uma figura de linguagem poética. A Bíblia diz que é literal, né? O texto de Daniel mostra literal. Não é um sonho, foi o que aconteceu de fato com ele, né? Nós acreditamos piamente nisto. Alguns entendem até que isso é uma linguagem poética, mostrando, quem sabe, uma depressão, alguma coisa que Nabucodonosor teve, mas o texto bíblico, quando descreve o aspecto histórico que aconteceu com aquela pessoa, mostra a literalidade. Não diz que Daniel sonhou e viu no sonho, nada disso. Então, esse cair de 4 pés, literalmente, como Nabucodonosor ficou, né? Não se refere a esse texto, porque ele não caiu do céu, não. Ele estava aqui na terra e ele realmente, assim, teve uma loucura mental, alguma coisa assim, né? Uma crise de identidade, uma coisa demoníaca, alguma coisa brava mesmo na sua mente, que ele tornou-se aquela figura ali estranha, completamente estranha.
ok? Mas não trata-se desse texto aqui. Esse texto está falando de alguém que caiu do céu, que veio da parte de Deus, né? Que estava, da parte de Deus, que eu digo que estava aonde Deus estava, do ambiente, não que estava no mesmo espírito que Deus, né? Aí o texto é tão claro que ele caiu do céu para quê? Foste lançado por terra. O termo lançar por terra é liberado para que ele andasse por toda a terra. Foi permitido, né? Que ele andasse por toda a terra, debilitando as nações, tornando os habitantes da terra, né? As nações, que é composta por pessoas, claro, não falando aqui de pessoas, debilitar significa tornar as pessoas mais fracas. E não se trata aqui de tomar o dinheiro delas pela dominação militar, impondo impostos pesados, tomando a produção agrícola daquele povo, deixando o povo com o mínimo para sustentar, como fazia o reino político militar da Babilônia com as nações em redor. O texto não está falando disso. Debilitar as nações aqui significa do âmbito espiritual, né? É como Satanás faz na mente das pessoas, debilitando. Nós vivemos uma época onde as nações estão muito debilitadas, desde primeiro do fenômeno globalização, né? Que foi assim elevado ao cubo com a chegada da internet. Então hoje todo mundo vive 24 horas com uma TV ligada do lado, uma TV chamada celular. E aí as pessoas, muita gente no mundo estão viciadas. Tem muitas clínicas hoje fazendo desintoxicação de eletrônicos, né? De internet, dependência de tela de celular, né? Virou um vício no mundo. E essas mídias, há muito fake news, há muitas notícias facciosas, há muitas notícias exageradas, sensacionalistas, assim, propagando a desgraça, questões de ameaça. E o corpo humano, a mente humana, ela não aguenta esse tipo de notícia, né? A pessoa acaba adoecendo, ficando com medo. Nenhuma debilidade é tão terrível quanto o medo, a propagação do medo. O medo destrói, debilita a pessoa, porque a mente adoecida pelo medo, ela vai transmitir todo tipo de doença ao corpo físico, né? Ao estômago, aos órgãos do corpo, né? Vão realmente ficar debilitada. O corpo vai ficar debilitado com a mente doente. Então, quando a Bíblia diz que esse inimigo aí, né, partindo do tipo rei de Babilônia, alguém poderoso, que a terra temia, né, que debilitava as nações, né, estava debilitando justamente a questão espiritual das pessoas, né, com a mentira, com o engano, com o medo, a verdadeira obra de Satanás. Porque é que o mundo hoje, em plena era da informação, quando o mundo inteiro luta pela paz, há guerra, mas a maioria, né, as mídias, né, pedindo paz, pedindo diplomacia, direitos humanos, cada vez mais o discurso aumenta no planeta, uma conscientização, a produção aumentando, nunca houve tanta riqueza no planeta e também nunca houve tanta gente com ansiedade e com depressão. Debilitar as nações, nunca as nações foram tão debilitadas como essa, vivendo o engano. Para muita gente, vivendo num momento de paz, mas, na verdade, há uma ameaça silenciosa, né, dentro da mente das pessoas, porque o inimigo, o verdadeiro inimigo, que não é Nabucodonosor, mas o diabo, tem debilitado as nações com tanto engano, com tanta dúvida, com tanto medo.